Fala galera, vamos continuar o nosso estudo da Constituição, agora com o nosso artigo mais cobrado, mais extenso, que já sofreu algumas alterações, que é o nosso artigo 98. Mais uma vez eu digo, aqui na capa nós temos artigo 194.200, porque eu sempre opto por ministrar a aula desde os artigos da Seguridade Social, porque nós fazemos parte, na verdade o setor saúde faz parte da Seguridade Social, então é muito mais fácil você entender, né, até o setor saúde, principalmente o financiamento, se você entende que a saúde faz parte do tripé da Seguridade Social. Mas se no seu edital só cai setor saúde ou título 8º, seção 2, você só precisa, de forma obrigatória, estudar artigo 96, 197, 198, 199 e 200. E agora vamos falar do nosso artigo 198. O mais cobrado, sem sombra de dúvidas, o mais extenso e o que já sofreu mais alterações. O caput, o título do artigo 198, traz o seguinte texto para a gente. As ações e os serviços públicos de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, ou seja, o artigo 98 traz para a gente a forma de organização do SUS. E como é essa forma de organização do SUS? Regionalizada e hierarquizada. E pode até ter um complemento, já nas provas que associam, né, a Constituição com a lei, em uma rede de complexidade crescente. Então, de que forma é? Uma rede regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Eu falei em rede de complexidade crescente, tá? Deleta aí. Então, de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Então, essas ações e serviços juntas fazem parte e constituem o nosso Sistema Único de Saúde, que deverá seguir as seguintes diretrizes. Quais são as diretrizes do SUS? Questão sempre certa de prova, tá? Lembrando que as diretrizes dão um direcionamento para implementar as ações e serviços do nosso sistema. A primeira diretriz do SUS é a descentralização com direção única em cada esfera de governo. Para o que é isso? Descentralizar significa tirar da mão de quem estava com o poder de decisão e passar para outra pessoa, né, para outro gestor. No nosso caso, a saúde antes era centralizada no Ministério da Saúde. Então, por exemplo, tinha uma situação que o Ministério queria, né, deliberar, mesmo que o município não tivesse aquele problema, o Ministério da Saúde determinava ações e serviços. A partir do momento em que nós temos a descentralização, o gestor local, porque a descentralização tem ênfase na municipalização, o gestor local, que é aquele que está mais próximo do problema, ele que vai planejar e decidir, identificar os problemas, priorizar os problemas e resolver aqueles que têm maior impacto na sua comunidade, na sua localidade. Ou seja, a descentralização facilita a resolutividade dos problemas. A descentralização facilita o melhor planejamento e, consequentemente, o melhor resultado das ações. Não esqueçam nunca, a descentralização ela tem ênfase na municipalização. Iremos ver lá no artigo 7º da Lei 8.080. As diretrizes são descritas também lá no artigo 7º dos princípios, como que a gente vai ver lá na frente, juntamente com os 14 princípios. Descentralização tem comando único. O que é isso? Cada esfera de governo vai ter o seu comando único, ou seja, o seu órgão, quem vai fazer a direção da saúde dentro daquela esfera de governo. No caso da União, o Ministério da Saúde. No caso dos estados, as secretarias de saúde ou órgão equivalente. No caso dos municípios, as secretarias municipais de saúde ou órgão equivalente. E isso está descrito lá na nossa Lei 8.080, que é um outro assunto bem mais extenso que a gente vai comentar para fazer aula direitinho para vocês não errarem, mas nosso foco aqui é a Constituição. Então, o que é que o artigo 98 traz para a gente? A forma de organização do SUS. E qual é a forma de organização do SUS? De forma regionalizada e hierarquizada, e já deixo a dica, em níveis de complexidade crescente.
seguindo as diretrizes. Qual é a primeira diretriz? Descentralização com direção única em cada esfera de governo, ou seja, deixar a capacidade de resolver o problema, a responsabilidade de resolver o problema para aquele que está mais próximo do problema. Quem é mais fácil resolver o problema? Aquele que está de frente à situação ou aquele que está só lá de longe vendo, né, a situação de uma forma mais confortável? Então, a descentralização ela exige isso. E o resultado da descentralização são ações e serviços direcionados à real necessidade da população. O nosso segundo princípio é o mais cobrado, sem sombra de dúvida. Vou botar até um asterisco aqui. Ele fala do atendimento integral, com prioridade, prestem atenção, para as atividades preventivas, sem prejuízo das assistenciais. Vamos lá. Atendimento integral tem a ver com olhar o indivíduo como um todo, não separá-lo em partes. Esse é um item. O outro item é que esse indivíduo, que não deve ser fatiado, deve ser visto como um todo, também deve ser levado em consideração a sua vida, o seu modo de vida, onde ele vive, como é a sua família, como ele trabalha, como ele se alimenta, o que ele faz. Por quê? Falar de integralidade é ver o todo. Ofertar a esse indivíduo a ação e o serviço que ele realmente necessita. Então, o atendimento integral tem essas três nuances. Olhar o indivíduo como um todo, não desvinculá-lo da sua vida social, porque nós sabemos que a saúde é um conjunto de determinantes e condicionantes, e também ofertar a esse indivíduo as ações e serviços que ele realmente necessita. Lembrando que para esse atendimento integral, eu vou ter prioridade para as ações preventivas, mas sem prejuízo das ações assistenciais. Sempre, gente, vai ser o somatório de prevenção com assistência, tá certo? Mas lembrem que o atendimento integral, ele requer que a gente veja o indivíduo como um todo, como alguém que a gente não pode tirar da sua casa, a gente não pode tirar do seu trabalho, porque tudo isso impacta na condição da saúde. Lembrando, na saúde, no conceito ampliado, tá bom? Então, qual é a primeira diretriz? Descentralização com direção única em cada esfera de governo. A segunda diretriz, atendimento integral com prioridade para as ações preventivas, sem prejuízo das ações assistenciais. E não esqueçam das três formas de entender a integralidade. É o todo indivisível que nós somos, né? Não só cabeça, tronco e membros, mas a vida que a gente leva. E, consequentemente, o sistema deve garantir a oferta de ações e serviços de acordo com a minha real necessidade, de forma contínua, sempre. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, mais dedilhado sobre a integralidade. E o nosso terceira diretriz é a participação da comunidade, que vamos ver lá na Lei 8.142. Mas lembrando que nós temos duas instâncias de controle social: os conselhos de saúde, que são permanentes, e as conferências, que são o quê? Que acontecem a cada 4 anos, tá bom? Então, essas são as duas instâncias oficiais de controle social, e não significa que a população não pode participar de outras formas de mobilização social, associações, igrejas, movimentos. Então, oficialmente, duas instâncias colegiadas, mas a participação da comunidade deve ser estimulada a acontecer, inclusive para fora desses espaços, ok? Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado, olha cá, nos termos do artigo 95, com os recursos de onde? Do orçamento da Seguridade Social. Mas por que, vamos lembrar? Porque nós fazemos parte do tripé da Seguridade Social, junto com a Previdência e a Assistência Social. Da União, tá em letra minúscula, perdoem, dos estados, do DF e dos municípios. Ou seja, a Seguridade Social, aqui vamos dizer que está o Fundo Nacional de Saúde, aqui está o Fundo Estadual de Saúde, aqui está o Fundo Municipal de Saúde. E aqui está a Seguridade Social. Então, o recurso vai entrar no Fundo Nacional de Saúde, que é a conta especial, né, do setor saúde em nível nacional. O Fundo Nacional de Saúde vai transferir recurso para o Fundo Estadual, de forma regular e automática, e vai transferir recurso para o Fundo Municipal de Saúde, sendo que cada uma dessas esferas
tem que demandar uma contrapartida, ou seja, uma fatia de recursos do seu próprio orçamento. Ou seja, é um dinheiro, aqui o Estado também vai demandar o recurso para o município. Então, o município ele vai receber o recurso do Fundo Nacional, recurso do Fundo Estadual e vai ter que utilizar seu próprio recurso. O Estado recebe recurso do Fundo Nacional, do Fundo Estadual e vai ter que utilizar o seu próprio recurso. E o Fundo Nacional de Saúde, né, a União recebe o recurso da Seguridade Social e também vai ter que dar a sua contrapartida. Atualmente, a União 15%, os estados 12% e os municípios 15%. Tá? Aqui a gente vai ter dedilhado, inclusive no artigo 98, e o dedilhamento, né, do financiamento do SUS consta na Lei 141 de 2012. Então, não esqueçam nunca que o financiamento do SUS ele é compartilhado. O que é isso? Todas as esferas de governo devem estar envolvidas no financiamento, não só no financiamento, na gestão. Todas as ações do SUS devem ser compartilhadas, articuladas entre as esferas de governo. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o DF e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos, a Pro já fez spoiler aqui, né? Derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro correspondente a não pode ser inferior, tá bom, gente? É que o recurso, a contrapartida mínima de 15%. No caso dos estados e do DF, o produto da arrecadação dos impostos que se refere ao artigo 155, 157 e 159. Aí a Pro trouxe aqui o artigo 155, vamos lá, que tem a ver com transmissão de causas mortes, doações, operações relativas à circulação de mercadorias, propriedade de veículos automotores. Esse é o artigo 155. E os recursos que tratam o artigo 157. O produto da arrecadação do imposto da União e 20% do produto da arrecadação do imposto da União. E o que traz o artigo 159? O produto da arrecadação de impostos de renda e proventos de qualquer natureza e o produto da arrecadação da contribuição do domínio econômico. Para isso cair em prova? Não. Na verdade, eu trago para aqui para que vocês não pirem a cabeça, não surtem quando virem algum artigo da Constituição incluso. Mas para aqueles mais curiosos, para aquela galera que gosta de mesmo de se aprofundar, ao invés de ir lá no artigo 155 da Constituição, a Pro já trouxe para vocês. Em resumo, o que muda no artigo 98 é aqui, ó, é fixar o valor percentual mínimo da União, que em 2015 foi incluso, porque lá na Lei 141 de 2012 não foi incluso o percentual da União. Fixou-se o percentual dos municípios e do Estado e deixou o da União na variação do PIB, juntamente com o que foi gasto no ano anterior. Mas a partir de 2015 foi fixado que o mínimo de contrapartida da União é de 15%. No caso do município do DF, a mesma coisa a Pro fez e eu não vou entrar em detalhes, tá? Então, o produto da arrecadação do que trata o artigo 156, 158, 159. Cai em prova, Pro? Não. O que ele pode trazer é o mínimo, o percentual mínimo de recurso dos municípios. Deixa eu só para voltar aqui para os estados e DF, 12%. Por que o DF está aqui como estado e está lá como município? Pela própria configuração, né, do DF, que tem ações que o configuram como município e outras que o configuram como estado. Então, 12% e municípios, 15%. Certo? Aqui são para os mais curiosos, de onde vem a origem desses recursos que estão citados aqui. Recursos mínimos na saúde. Então, aqui só para a gente resumir, a União, receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não sendo inferior a 15%. Os estados, 12% da receita de sua competência. Os municípios, 15% da receita de sua competência. E o DF, 12 e 15%, preste atenção, das receitas da sua competência estadual, no caso de 12%, e das receitas da sua competência municipal, no caso, 15%. Atenção! Segundo a alteração ocorrida pela EC 86 de 2015, o custeio da União com a saúde será relacionado, né, em corrente líquida, não podendo ser inferior a 15%. Então, só a partir de 2015 nós temos esse valor mínimo definido em artigo 98 e os estados e municípios
foram definidos lá na Lei 141 de 2012. Mas o que cai em prova está aqui, ó. QP são os percentuais mínimos, não esqueçam. Eu posso majorar, eu só não posso minorar. Não posso diminuir o percentual da contrapartida, que é a parte do recurso próprio para aquela ação e serviço. Parágrafo 3º, lei complementar, no caso que é a lei que eu já citei, que é a 141/12, será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, tá bom? Estabelecerá os percentuais de que trata o inciso 2 e 3 do parágrafo 2º, os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde, destinados aos estados, DF e municípios, ou seja, como será esse rateio para as outras esferas de governo, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. Então, essa avaliação serve para que, na hora de distribuir os recursos do Fundo Nacional para os estados, DF e municípios, seja de forma justa, ou seja, utilizando o princípio da equidade, diminuindo assim as diferenças regionais em relação à oferta de ações e serviços. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas todas as esferas de governo. Aqui essa lei complementar é a Lei 141 de 2012. Parágrafo 4. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza, e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a atuação. Também consta no artigo 98, é como se mudasse, completamente o assunto, mas dentro da Constituição, no artigo 98, vamos encontrar, assim como foi visto aqui, texto sobre os agentes comunitários de saúde e de endemias, que são a atividade regulamentada pela Lei 11.350 e pela Lei 13.595, tá bom? Então, nós temos uma especificação de lei, mas está em Constituição que existe a possibilidade de contratação através de processo seletivo dessas duas categorias profissionais. Parágrafo 5º. A lei disporá sobre o regimento jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes dos planos de carreira e a regulamentação dos agentes comunitários e de endemias. Aproxitou as leis, Lei 11.595 e Lei 11.350 e 13.595, que não importa vocês memorizarem isso agora, porque só vai cair em prova se cair lá agentes comunitários de saúde, tá? De agente, já falei. Competindo à União, está grifado aqui nos termos da lei, prestar assistência a quem? Complementar aos estados e ao DF e aos municípios para o cumprimento do piso salarial, que vai ser definido em lei federal. Parágrafo 6º. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e parágrafo 4º do artigo 96, aí a prof fez o quê? Colocou aqui o artigo 41. O servidor público estável só poderá perder o cargo, ou seja, são as possibilidades de perder o cargo, está aqui no artigo 41 e no parágrafo 4 do artigo 96. As medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para o cumprimento da lei complementar, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional ou órgão da administrativa. Ou seja, ambos os artigos, dá para eu ler rápido pra caramba, leitura dinâmica, dizem pra gente que, além dessas hipóteses do funcionário público ser demitido, que constam no artigo 41 e no artigo 96, o servidor que exerça funções equivalentes de agente de comunitários e agente de endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos do seu exercício, que constam onde? Na Lei 11.350, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil, 11.350 e na Lei 13.595. Então, além das possibilidades de perder o cargo que constam aqui nesses artigos 41 e 169 da Constituição, se o ACS ou a CE não cumprirem as atribuições de acordo com as leis específicas, e aqui ainda coloca penado, tá?
que não é lei, mas que é a portaria que regulamenta a atenção básica, eles poderão perder o cargo também, tá bom? Então, para vocês entenderem como é feito o texto da lei. Então, não precisa decorar o que está no artigo 94 nem o 96. A PRO colocou para fins de curiosidade, para vocês não ficarem com medo. Quando cai uma questão dessa, ele não quer que você tenha o conhecimento completo do direito administrativo, desculpe, constitucional. Ele quer que você entenda o que para o seu carro que você está pleiteando a área, para a sua residência, o que é válido. Agora, se for para uma prova que cai direito administrativo, ou de desculpa, constitucional, é uma outra situação, tá certo? Então, eu preciso que vocês não fiquem com medo se vier uma questão com esse enunciado, porque aqui é só para tirar o foco de vocês. Vocês vão ter que ver o quê? Qual é o comando da questão? São as hipóteses que o agente de saúde e agente de endemias podem perder o cargo. Quais são elas? Descumprir os requisitos fixados em lei. Então, nós ficamos por aqui, nosso artigo 98. Eu só quero que vocês não esqueçam, por favor, do que? De como o SUS é organizado, de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescentes, seguindo as seguintes diretrizes. Quais são elas? Descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as ações preventivas, sem prejuízo das assistenciais e participação da comunidade. Não esqueçam também que, através da EC 86 de 2015, há a fixação do percentual mínimo de contrapartida da União, que fica em 15%, e não esqueçam que os outros percentuais mínimos dos estados e do DF de contrapartida foram fixados em Lei 141/12, que é a lei complementar. Também não esqueçam de lembrar que o próprio artigo 98 cita, né, a possibilidade de contratação dos agentes comunitários e agentes de endemias, né, através de processo seletivo, e também deixa claro que eles podem ser, né, exonerados, demitidos, de acordo se ele não cumprir o que está previsto em lei. Então, o artigo 98 ele é mais extenso, ele é o que mais sofreu alteração até agora e é o mais cobrado em prova. Na maioria das provas, você vai sempre encontrar algo do artigo 98. Então, fiquem com Deus e muita paz, façam um alongamento, respirem fundo, não se desconcentrem com as redes sociais e mantenham sempre a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tchau, tchau, beijos da prova.